nós somos, o nosso grupo é Arthur Borges, Augusto Gerck e Fabrício Medeiros. Nós escolhemos a linguagem C para fazer o trabalho do grafo. Eu vou descrever aqui, explicar o arquivo grafo.c, porque nós fizemos então um arquivo principal, que é onde a gente faz a chamada das funções, e nós fizemos um grafo.h, que é onde a gente faz os métodos das funções, e a gente chama esse arquivo lá no arquivo principal. A gente começa então dando um define num tamanho que vai ser padrão para o tamanho do grafo, da size 4. E daí a gente começa a função principal declarando uma variável inteira opção, declaramos ela com valor de 1. E depois declaramos então o grafo que vai ser uma matriz de adjacência, tanto suas linhas como colunas vão receber o tamanho de size. Logo depois a gente chama as funções lergrafo, que vai funcionar para o usuário dar entrada nos valores da matriz para representar o grafo. Nós chamamos então mostrar menu, que vai dar um print em todas as funções que o usuário pode escolher. E também damos um digitar opção, que vai receber o endereço da variável opção, para o usuário daí escolher qual das operações ele quer realizar. A gente começa então fazendo um loop enquanto a variável opção for diferente de zero. Ou seja, quando o usuário digitar zero, o loop vai se quebrar e vai encerrar o programa. Começa então mostrando o menu novamente, chamando o endereço de opção. Aí a gente entra no switch da variável opção. O primeiro caso vai mostrar o menu, vai mostrar o grafo, né? Então ele vai dar um print na matriz do grafo com os valores que foram entrados. E o digitar opção, que daí para o usuário entrar com a opção que ele quer. Pulando então para o case 2 daí, nós chamamos a função mostrar graus, que vai mostrar os graus das vértices do grafo. E ela tem como parâmetro de entrada o próprio grafo. Aí novamente nós chamamos a função digitar opção, que vai para o usuário escolher novamente qual operação ele quer seguir fazendo. Pulando para o case 3, a gente dá uma chamada na função verificar grafo euleriano, que vai receber como parâmetro o próprio grafo. E novamente o usuário vai digitar a opção para continuar. O case 4, ele vai ser para chamar a função verificar o tipo do grafo, para verificar se o grafo é simples ou é um multigrafo. Novamente, daí o usuário vai entrar com a opção que ele quer para continuar. No case 5, nós chamamos a função busca caminho grafo, que ela serve para verificar o caminho entre as três vértices, ou os nós. E ela entra como parâmetro o grafo novamente. O case 6, daí serve para verificar, ele vai chamar a função para verificar se o grafo é conexo ou não, e vai entrar como parâmetro o próprio grafo. E o case 0 serve para dar um break, ou seja, fechar a função, fechar o loop e encerrar o programa. E no final a gente dá um printf ali para mostrar que o programa foi finalizado. Indo então para o nosso arquivo grafo.h, onde a gente criou uma biblioteca nova incluída no início do ponto C. A gente tem a separação de funções aqui. Primeiro a gente tem as funções básicas que a gente chama para mostrar um menu do executável, para ter um layout de um menu com interação para o usuário ver qual opção ele pode chamar, para ele conseguir ver o grafo, ou seja, ver a matriz
depois uma função para digitar a opção. Então, começando com a primeira função básica, é a mostrar menu. A gente fez essa organização aqui para justamente deixar o código .c clean e bem direto, para aqui só ter mesmo as opções e a lógica está toda no .h. Então aqui a gente tem um menu feito com printf, onde a gente tem as questões propostas no trabalho, e a gente adicionou a opção 1 para o usuário poder ver a matriz adjacente do grafo, e a opção 0 de encerrar o programa. A segunda função básica é de ler o grafo, então aqui é onde é que o usuário vai inserir a matriz no início do programa. O programa, ao iniciar, ele pede para o usuário inserir a matriz. A terceira função básica é a de mostrar o grafo na tela, ou seja, mostrar a matriz que ele colocou. Por enquanto a gente não está percorrendo o grafo, mas só mostrando mesmo para o usuário ter uma noção do que ele informou, só no sentido visual, não de percorrer ele. E a última função básica é a que a gente chama em todo case, para se o usuário quiser continuar vendo as opções do menu ou simplesmente encerrar o programa. Aqui nas funções do meio a gente começa a ter o nosso método de varrer o grafo. A gente escolheu o método de busca por profundidade para varrer o nosso grafo adjacente. A nossa função principal aqui do meio é a busca profundidade, onde basicamente todas as funções das questões do trabalho, elas são, o grafo é lido, é varrido pela função busca profundidade. A gente usou essa função porque ela consegue respeitar o grafo devido a seus caminhos, suas vértices, suas arestas. E assim a gente meio que não burla como acessar um dado do grafo, uma vértice que não deveria ser acessada simplesmente percorrendo a matriz adjacente. Essa função aqui ela recebe então como parâmetro o próprio grafo, a própria matriz. Ela também recebe um vetor de visitados, onde a gente vai marcar durante a função qual vértice já foi visitado, então a gente marca 1 como visitado e 0 como não. O vértice seria o vértice atual em que o busca profundidade ele tá percorrendo. E o índice vértices, o int vértices, que é um outro vetor, a gente usa para definir os graus e os vértices do grafo a cada recursão, que no caso é uma função recursiva, onde no início o vértice que entra na função já é setado como visitado, e a partir dele a gente começa a percorrer até achar uma outra posição como 1 naquele vértice, que daí ele vai chamar de novo a função e vai verificar o vértice achado novamente, até que ele percorra todo o grafo ou não, dependendo do esquema que o grafo foi informado. Mas então essa é a nossa função principal de percorrer o grafo, onde basicamente é chamado em todos os lugares das lógicas e das questões. Aqui a gente tem basicamente a mesma lógica de busca profundidade, mas isso vai ser explicado depois quando a questão pedir. Ah, tá, agora então, mostrando as questões que foram pedidas pelo professor, ou as funções. Nós temos a primeira função de mostrar os graus do grafo, o grau de cada vértice do grafo. Nessa função, a gente declara duas variáveis, a visitados e a graus, e faz e percorre, seta todas as visitados como zero e os graus também. Após isso, fazemos uma busca por profundidade, chamando a função busca profundidade. E depois printamos todos os graus de cada um dos vértices. Que os graus seriam o número de arestas incidentes em cada vértice.
Após isso, temos a função de verificar se o grafo é euleriano ou não. Para um grafo ser euleriano, ele tem duas obrigações. Ele tem que ser conexo e todos os vértices devem ter grau par. Então, a gente declara três variáveis: visitados, graus e graus pares. Fizemos um if aqui. Se o verificar conexo ou não for negativo, ou seja, não conexo, ele já vai ter um print dizendo, sendo assim também não é euleriano. Após isso, setamos todos os graus e visitados como zero. Aqui então nós temos um for que tem uma condição dentro. Se a visitados for negado, ou seja, zero, que anteriormente nós setamos ela como zero, ou seja, irá cair aqui, a gente faz uma busca por profundidade, chamando a função busca profundidade. Após isso, fizemos um outro for em que nele a gente faz a soma dos graus que são pares, dentro tendo como condição o resto do grau dividido por 2 for zero, soma na variável graus pares. E depois temos um if else de que se o número de graus pares for igual ao tamanho o tamanho size, que é o tamanho da matriz, ou seja, todos os graus são pares, o grafo é euleriano. Caso um grau seja ímpar, ele já não é euleriano. Após isso, então, temos a função agora verificar tipo grafo, se ele é simples ou multigrafo. Nela declaramos a variável multigrafo como sendo zero no começo e declaramos a variável visitados e vértices. Fizemos um for para setar todos os índices de vértices visitados como zero. E depois fizemos a busca por profundidade chamando a função. Depois, então, fizemos um for com a condição de que se algum dos índices do vértice, da variável vértices for maior que 1, ou se o vértice estiver em loop com ele mesmo, ou seja, na matriz esse número C maior que 0, ele seta a variável multigrafo como 1, dizendo que então o grafo seria multigrafo. Porque para ele ser multigrafo, quer dizer que é permitido nele ter múltiplas arestas conectando os mesmos pares de vértices. Ou seja, pode haver mais de uma aresta entre o mesmo par de vértices. E após isso, fizemos um operador ternário para, caso ele for multigrafo, dar um print dizendo que o grafo é multigrafo e caso não seja, dizendo que o grafo é simples. Após isso, temos a função de verificar se o grafo é conexo ou não. Um grafo conexo é aquele em que existe um caminho entre qualquer par de vértices. Então, aqui a gente começa declarando três variáveis: visitados, vértices e conexo. E a variável conexo a gente declara igual a 1 já, dizendo que ele já seria conexo. Depois fizemos um for para setar novamente, igual nas outras funções, todos os índices do vértice e do visitados como zero. Chamamos a função busca profundidade e fizemos um for para tendo uma condição dentro dele de que se um dos vértices não for visitado, ele já seta a variável conexo como zero, dizendo então que o grafo não seria conexo. E isso está representado aqui nesse operador ternário, dizendo que se o grafo não for conexo, vai printar a frase o gráfico não é conexo, e se for, printa o grafo é conexo. E depois a gente tem um return, e esse return vai para a variável do verificar grafo euleriano, porque, como falado anteriormente, um grafo euleriano ele precisa ser conexo, é uma das duas condições que ele precisa ter. Então, a nossa última função das questões é a busca caminho grafo, onde ela recebe o grafo como parâmetro. Semelhante às outras, a gente começa
criando um vetor de visitados com o tamanho definido que no nosso exemplo a gente está definindo como 4. E a gente cria a variável procura caminho, a gente setou ela como 0 no início. E criamos também 3 variáveis, que são os 3 nós pedidos na questão, que seria o nó de origem, o segundo nó e o nó final. É a partir desses 3 nós informados pelo usuário que a gente vai buscar no grafo se tem um caminho nele ou não. Aqui a gente tem os printf para o usuário informar esses 3 nós. Então aqui ele informa o primeiro, ele informa depois o segundo e o terceiro nó. Aqui a gente também seta o vetor de visitados como 0, todo ele, para deixar ele zerado. Aqui então a gente começa a chamar a nossa segunda função de busca profundidade. Ela é semelhante à busca profundidade já explicada anteriormente, só que a única coisa que muda nela é que enquanto a gente vai, a gente procura nela se já tem um caminho. Ela é praticamente igual, só com a adição dessa condição aqui. Então, se ele tiver os vértices visitados que o usuário informou, quer dizer que existe um caminho no grafo. E uma observação, que cada vértice que o usuário insere, a gente coloca -1, porque a gente deixa o usuário informar o vértice 1, só que realmente no código o vértice 1 ele está como linha 0 na matriz, então a gente dá o -1 para no código ele funcionar. É só uma questão de perfumaria para o usuário não digitar vértice 0, ele começar com o vértice 1. Então, durante a busca profundidade, se ele encontrar um caminho com os 3 nós digitados pelo usuário, se esses 3 nós forem 1, então a função retorna 1. Caso contrário, ela irá retornar 0. Então aqui a gente recebe o retorno dessa busca profundidade caminho pela variável achou caminho. Aqui a gente seta a variável visitados de novo como 0, porque a gente vai precisar fazer outra busca profundidade. Então a gente precisa zerar os visitados, senão pode ocorrer problema na hora de varrer os visitados. Aqui a gente começa então criando uma variável de achou ciclo, porque a gente já colocou 2 e 1. A gente verifica se o grafo tem um caminho pelos nós inseridos. E a gente já verifica se esse caminho é um ciclo. Ou seja, se o início do caminho volta nele mesmo no final, no mesmo vértice. Então, se ele achou um caminho, a gente executa o printf dizendo que os vértices inseridos apresentam um caminho, os vértices inseridos pelo usuário. Então a gente já faz a busca por um ciclo, que seria a mesma coisa dos outros busca por profundidade que a gente tem. Porém, esse aqui, enquanto varre o grafo, a gente tem essa condição aqui, que se enquanto a gente varre o grafo essas condições forem atendidas, a gente colocou um ponteiro de achou ciclo recebe 1. Que esse ponteiro aqui, ele está referenciando essa variável aqui, que a gente passa de parâmetro aqui o endereço dela, por isso ela é um ponteiro. Então, se o nó do usuário, os nós que o usuário informou para achar o ciclo, eles forem encontrados, e eles forem encontrados também o final com o mesmo destino, a gente coloca que o ponteiro recebe 1, para ter o controle de que ele achou um caminho. Caso ele não achar, a variável achou o ciclo vai continuar sendo 0. E aqui é a estrutura padrão da recursividade do nosso busca profundidade, que já foi explicado nas 2 últimas funções.
Então, se o ponteiro retornar 1, a gente coloca que o grafo ele tem um caminho e ele tem um ciclo. Então, se a variável achou o ciclo retornar 1, a gente diz que o caminho, os nós inseridos, eles formam um ciclo. Senão, ele pode ter um caminho, ele tem um caminho, mas ele não é um ciclo. E esse else é para dizer que ele não tem um caminho. Se essa variável achou o caminho, ela for zero, então ele não faz nada do que está aqui dentro e já diz para o usuário que não há caminho nenhum. Tá, agora para testar o executável, nós vamos inserir os valores dos vértices para poder testar as funções. A função 1, então, mostrar o grafo. Ele vai mostrar já na forma de matriz, com as linhas e colunas, os valores que foram colocados pelo usuário. Daí ele vai chamar a função 2 agora, que vai ser para mostrar o grau dos vértices. Somou ali certinho. Tá, a função 3, então, a gente vê se o grafo é euleriano ou não. A gente já aproveita, e já que o grafo ser conexo é um dos parâmetros para ele ser euleriano ou não, a gente já disse se ele é conexo. Se no caso ele não for conexo, a gente já nem verifica se ele é euleriano ou não, porque não faria sentido. Na função 4, então, a gente vê se tem mais de uma aresta no par de vértices do grafo. Então, verificando o grafo aqui, a gente vê que tem aresta respondendo esse parâmetro da função. Então, na função 4 ele diz que é um grafo multigrafo. Tá, agora na função 5, que é para verificar se existe um caminho entre 3 vértices do grafo, a gente chama ela, e daí o usuário pode inserir quais vértices ele quer ver se existe um caminho entre. Ou seja, se nós colocar entre os vértices 1, 2 e 3, vai dizer que apresenta um caminho e junto com ele quer dizer que tem um ciclo entre esses 3 nós. E na função 6, a gente pode verificar se o grafo é conexo ou não. Para ele ser conexo ou não, quer dizer que deve haver um caminho entre qualquer par de vértices. Então, chamando a função, ele vai dizer que o grafo é conexo, porque todos os vértices, se olhando pela matriz, nós conseguimos ver que todos os vértices foram visitados. E a função 0 é simplesmente para